Unidade 2, Tecnologia. Aula 6.1, Conteúdo, Mecânica, Movimento Circular e Queda Livre. Habilidade: compreender os conceitos físicos que se relacionam ao movimento dos corpos, envolvendo o movimento circular e queda livre. Olá, boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa unidade 2, que envolve aí a mecânica. Vamos então à nossa revisão. Vimos na aula anterior o movimento uniformemente variado. Vocês lembram qual era a principal característica desse movimento? Significa dizer que é o movimento no qual a velocidade escalar varia uniformemente no decorrer do tempo. O movimento caracteriza-se por haver uma aceleração escalar constante e diferente de zero. Vejam que no movimento uniformemente variado, você tem que a velocidade escalar, ela muda no decorrer do tempo. E agora existe mais uma grandeza chamada aceleração escalar constante e diferente de zero. Como você pode observar na imagem que nós temos, a velocidade inicial, que era zero, passou para a velocidade final, que é 8 metros por segundo. E o tempo inicial de 0 e o tempo final de 10 segundos. Logo, quando eu tenho que a velocidade escalar varia uniformemente no decorrer do tempo, eu tenho aí o movimento uniformemente variado. Com base nisso, na aula de hoje, nós vamos continuar falando desses movimentos. Só que vamos agora trabalhar com mais duas grandezas novas. Vamos então ao desafio do dia. Pessoal, quando eu falei que há duas grandezas novas, é o que nós vimos da aceleração. Só que agora, em relação ao movimento uniformemente variado, nós percebemos que tinha ali uma reta. Para o nosso desafio, tem um seguinte questionamento, mas antes vamos assistir o vídeo sobre a queda livre. Perceberam aí duas situações em relação à queda livre e à resistência do ar. Logo, vamos analisar aí o nosso desafio do dia. Você seria capaz de dizer, considerando que a queda ocorre no ar, qual dos dois corpos chegam primeiro? Nas duas situações, vocês viram lá, aí no final nós vamos querer saber qual dos dois chega primeiro. Vamos então à nossa aula 6.1. Pessoal, nós vamos falar sobre
movimento, continuando falando dos movimentos. Lembram quando nós falamos dos movimentos que envolvem uma reta, que era o retilíneo? Vimos também que em uma trajetória eu posso ter na forma de uma reta e na forma circular. E nossa aula de hoje é falar desse movimento, movimento circular. Tudo que vocês estudaram para o movimento uniformemente variado em uma reta, nós vamos ver também para o movimento circular. Vamos assistir o vídeo que envolve o movimento circular. Movimentos circulares. Na Grécia Antiga, o movimento circular era considerado o movimento perfeito e acreditava-se ser esse tipo de movimento que as estrelas e os planetas apresentavam em torno da Terra. O próprio Nicolau Copérnico, cuja obra é um marco na ciência do século XVI, ao afirmar que a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol, não conseguiu se libertar das órbitas circulares. Em nosso cotidiano, o movimento circular é encontrado em infinidade de dispositivos. Basta observar o movimento descrito pelos ponteiros de um relógio, pelas polias de um guindaste, pelas hélices de um avião ou de um ventilador. Perceberam como os movimentos circulares aparecem também no nosso cotidiano? Você pode perceber que eles fazem parte da nossa vida. Num simples fato que existem os ventiladores, que com as suas hélices, você percebe que há um movimento circular. Também em um relógio, você percebe que há o ponteiro. E ali você percebe que ele está girando. No momento que toda vez que eu for girar, ele tem um movimento circular. Viram a diferença de um movimento circular para um que envolve uma reta? Na reta eu tenho aqui, envolve forma reta, retilíneo. No circular, o nome está dizendo, vai me dar um círculo. Por definição, nós temos o que é o movimento circular e uniforme. Vocês lembram lá no movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, que tínhamos que a velocidade era constante, mas lá era uma reta. Para o movimento circular e uniforme, também ocorre a mesma situação que nós vimos para o movimento uniforme na forma reta. Vimos aí que o movimento circular e uniforme, também conhecido como MCU, por definição, é aquele em que um móvel descreve uma trajetória circular. Vejam, é aquele em que um móvel descreve uma trajetória circular. Como, por exemplo, uma pessoa vai brincar com uma pedra e amarra um barbante. Aí ela começa a girar. Essa também é um exemplo do movimento circular e uniforme, onde uma partícula que gira presa à extremidade de um barbante, eu tenho o movimento circular e uniforme. Para que o movimento seja circular e uniforme, eu tenho a principal característica para esse tipo de movimento: velocidade constante para o movimento circular uniforme. Tudo que nós aprendemos para o movimento uniforme, que era sua principal característica, velocidade constante. Para o movimento circular e uniforme, eu tenho a velocidade constante. Temos também a direção e o sentido, e variam continuamente. Para o movimento circular e uniforme, nós temos que é aquele em que o móvel descreve uma trajetória circular. Vejam como a definição do movimento circular. O que é um movimento circular? É aquele em que o móvel descreve uma trajetória circular. Toda vez que eu tiver um móvel que descreve uma trajetória circular, eu tenho um movimento circular. E agora, quando é que ele vai ser movimento circular e uniforme? Quando
para ser movimento circular e uniforme, vai ser aquele em que o móvel descreve uma trajetória circular e a sua velocidade é constante. Direção e sentido variam continuamente. Para que você perceba que há movimento circular e uniforme, nós temos aí vários exemplos que envolvem o movimento circular e uniforme. Temos aqui, como vocês podem perceber, como eu disse, por definição, o que é um movimento circular? É aquele em que o móvel descreve o quê? Uma trajetória circular. Você está percebendo aí, ó? Veja, para o ponteiro do relógio, você percebe que há uma trajetória circular. E essa trajetória circular, como você percebe, no ponteiro também, vejam, há esse movimento circular. E essa particularidade para o movimento circular, você vai perceber que existem também o período e a frequência. Vejam, para que ocorra um dia, esse ponteiro irá girar. Vejam. E existem aí no nosso cotidiano várias situações que envolvem o movimento circular. Como você pode perceber, em nosso cotidiano é comum observarmos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carros e também pelo liquidificador. Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme. Vejam que o movimento circular e uniforme é aquele que vai me gerar uma trajetória circular. Em outras palavras, é aquele que vai girar. E em nosso cotidiano, como nós podemos perceber aí, existem vários exemplos que muitas das vezes passa despercebido, mas nada mais é do que o movimento circular e uniforme. Como nós temos aí, ventiladores, como na imagem, rodas de carros, também o liquidificador, enfim, existem vários aparelhos que utilizam esse movimento. Claro que o movimento circular e uniforme, ele tem o movimento periódico. Como eu falei naquela imagem que estava aparecendo para nós, o relógio. O que é um movimento periódico? Periódico é quando a posição, velocidade e aceleração de um corpo movem e se repetem em intervalos de tempos iguais, como, por exemplo, o movimento dos ponteiros dos relógios, de um ponto qualquer demarcado em um aro de uma bicicleta também, que anda com velocidade constante. Viram como movimento periódico e ele envolve aonde? Ele vai ser envolvido quando ocorre um movimento periódico, como nós podemos perceber de novo, olha aqui. Vejam, nós temos aqui a posição e a velocidade. Vejam, aqui ó, eu tenho o ponteiro. Para que ele seja um movimento periódico, você observa aí, ele vai passando no 2, passa para o 3, depois para o 4, ele se repete várias vezes. Viram? Movimento periódico, o nome está dizendo, ó, periódico. Se ele é periódico, nós vamos ter o período. Mas o que é o período? O período vai ser representado pela letra T. E ele é dado em segundos. Vejam aí, toda vez que eu estiver falando de período, você observa que ele é representado toda vez falando em período. Representado pela letra T em segundos. E o que é o período? Período é o tempo que demora a completar um ciclo. Sendo assim, podemos concluir que o período nada mais é do que o tempo gasto para dar uma volta completa. E a sua unidade mais comum do período é o segundo. Vejam,
Vimos que o movimento periódico é aquele que se repete várias vezes. E temos, para o movimento periódico, nós temos o período. E o que é o período? Período é o tempo que demora a completar um ciclo. Sendo assim, podemos concluir que o período nada mais é do que o tempo gasto para dar uma volta completa, como nós podemos perceber lá no relógio. Por quê? Se o período, ele é o tempo que demora, você tem aqui o período. Período, ele é dado em segundos. Esse aqui é o período. O período, representado pela letra T, é o tempo que demora a completar um ciclo. Sendo assim, podemos concluir que esse período é o tempo gasto para dar uma volta completa. E a unidade mais comum do período é o segundo. Quando nós estávamos ali do lado do relógio, você percebeu, ou quem tem o relógio, você vai perceber aí, para que ele dê uma volta completa ou um ciclo, ele é chamado de período, certo? O período é representado pela letra T, é o tempo que demora a completar um ciclo. Só que o período, pessoal, ele tem uma outra grandeza aí envolvida com ele, o período e a frequência. Já o período, sempre ele vai ser o inverso da frequência, toda vez. Se eu tiver o período e querer saber a frequência é sempre o período será o inverso da frequência. Para o movimento periódico, como eu defini o período, que é representado pela letra T, e a sua unidade é dada em segundos, nós temos a frequência do movimento circular. Vejam que a frequência para a física, ela é representada pelo número de voltas sobre o intervalo de tempo. E no nosso cotidiano, como é que eu sei que um aluno, aí na sala de aula, como é que você sabe que o aluno vem para a aula todos os dias? Aí vocês podem estar dizendo, professor, é pela frequência. O professor, ele faz a chamada e nós respondemos. Claro que isso é a frequência do estudo, ou seja, para que um aluno aprenda todo o conteúdo, ele tem que frequentar para assistir às aulas e entender o conteúdo. Logo, é a frequência para o movimento. Para a física também ocorre a mesma coisa. Esse movimento do estudo é o mesmo que tem a frequência para o movimento circular. A frequência do movimento circular representado pela letra F. E o que é a frequência? A frequência, conhecida também pelo cientista aí, dando o nome para a descoberta dele, é o Hertz, ou segundo menos 1. É o número de repetições ocorridas numa unidade de tempo. Vejam, se o período é representado pelo tempo, dado em segundos, a frequência é o número de repetições ocorridas numa unidade de tempo. E lembram que eu falei há pouco o que é a frequência? Frequência, você tem aqui, que é o inverso do período, ó. Frequência é o inverso do período. Ou, por definição, eu tenho a frequência, ela é o número de voltas sobre o intervalo de tempo, delta T. Frequência é o número de voltas representado pelo N em um intervalo de tempo que é o delta T. E a unidade de frequência vai ser o inverso do tempo. Segundo menos 1, a mais usadas são segundo menos 1, você tem o segundo menos 1,
também conhecido como Hertz, Hz, o RPM, rotação por minuto, e o RPS, que é a rotação por segundo, que também me dá o Hertz. Claro que se eu for usar rotação por minuto, eu tenho que transformar multiplicando por 60. Logo, se vamos trabalhar com a rotação por segundo, ele já me dá em Hertz. Agora vamos entender por que aparece o segundo menos 1. Nós vimos que a frequência, ela vai ser o inverso do período, certo? Mas o que é o período? Período, né, aquele que tem para um ciclo que é dado em segundos, aí você tem aqui, ó, para apresentar o S menos 1. A frequência vai ser igual a 1 sobre o segundo. Mas eu quero passar o segundo para o numerador. Aqui eu tenho numerador e aqui embaixo o denominador. O S está embaixo, que é o denominador. Aí ele vai subir. Se ele sobe, ele multiplica por 1. Então fica S menos 1. É por isso que aparece o S menos 1, tá, pessoal? Mas não se preocupe, eu tenho que saber de qual isso. Claro que não, é só para perceber como que aparece o segundo menos 1. É porque ele está no denominador e ele sobe para o numerador. Por isso, como ele é positivo, ele vem negativo. Muito bem. Vimos que a frequência vai ser o número de voltas em um intervalo de tempo. E a unidade de frequência vai ser o inverso do tempo. Tá aqui, ó. O inverso do tempo, como nós vimos, frequência será igual ao inverso do tempo. Logo, ela vai ser S menos 1. Mas a frequência, pelo sistema internacional, a unidade é Hertz. Pronto. Viram? São definições que equivalem a você entender o que é o período e a frequência. Foram essas grandezas que eu falei para vocês que nós começaríamos a estudar hoje. E vamos ver o nosso exemplo. Vejam aí. Um corpo efetua 600 voltas numa circunferência em 2 minutos. Vamos determinar a frequência em Hertz e o período do movimento em segundos. Primeiro, nós vamos analisar a questão. Veja, vamos mudar aqui, vamos colocar de azul. Veja, deixa eu ver aqui, ó. Um corpo efetua 600 voltas numa circunferência em 2 minutos. Vamos determinar a frequência. Então, vamos colocar os dados. Antes de fazerem qualquer atividade, é muito bom você colocar os dados para verificar o que você está querendo, o que você tem da questão e o que está pedindo. Então, veja. Um corpo efetua 600 voltas. Essas 600 nada mais é do que o número de voltas. Então, é o N. O N representa o número de voltas. N é o número de voltas. Número de voltas. Número de voltas vale quanto? Número de voltas 600. 600 voltas. Numa circunferência em 2 minutos. Mas quem é esses 2 minutos? Se toda vez é dado o período. Período vale, neste caso, ou intervalo de tempo, nós vamos chamar aqui, vale 2 minutos. Certo? Esses 2 minutos aí. Logo, o tempo para diferenciar do período, vamos trabalhar aqui com variação do tempo. Aí você tem 2 minutos. A variação do tempo, vejam, o corpo efetua 600 voltas numa circunferência em 2 minutos. Só que nós já vimos que a unidade padrão é dado em segundos. Lembram? 1 minuto tem quantos segundos? Logo, eu tenho 2 vezes... 1 minuto tem quantos segundos, pessoal? 60. Logo,
quanto equivale o intervalo de tempo? 120 segundos. Pronto, transformei. E agora, o que eu peço? Eu estou pedindo a frequência. Quero a frequência. Como agora eu tenho os dados, aí por definição eu tenho que a frequência vai ser igual ao número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Certo? Logo, quanto vale o número de voltas? 600 dividido pelo intervalo de tempo, que vale 120. Cortei aqui, logo 60 dividido por 12 vale 5 Hz. Muito bem. E agora eu quero o período. Quanto é que vale o período? Nós vimos que o período representado pela letra T vai ser igual o inverso da frequência que eu acabei de encontrar. O período vai ser igual 1 sobre o 5 que eu acabei de encontrar. Aí aqui você pode deixar 1 sobre 5 ou então fazer essa divisão que vale 0,2 segundos. Encontramos o período. Frequência dada em 5 Hz e o período 0,2 segundos. Certo? Muito bem. Uma outra atividade muito interessante que ocorre na nossa vida diária são situações que ocorrem com a queda livre. E o que é a queda livre? É o termo utilizado para descrever o movimento de um corpo que cai sujeito somente à força gravitacional terrestre. Vejam que também, a partir de agora, tudo que você jogar, qual é a tendência dele? É cair. Por quê? Porque estamos trabalhando com queda livre. É o termo utilizado para descrever o movimento de um corpo que cai, sujeito somente à força gravitacional terrestre. A queda livre é o movimento na vertical de queda, onde só atua a força da gravidade, produzindo então uma aceleração. E é importante também, pessoal, destacar a lei dos corpos em queda. Diz que todos os corpos caem com aceleração constante, uma vez que o efeito da aceleração gravitacional, ou seja, da gravidade em todos os corpos à mesma altura é igual. Esta lei só é observada no vácuo. Vejam que aparece aí, ou apareceu a palavra vácuo. E o que é o vácuo? Esta lei só vai ser observada no vácuo. Toda vez que você for a fazer atividades, tem que aparecer a palavra vácuo ou a resistência do ar, pois como a densidade dos corpos é diferente no ar, o corpo que oferece menos resistência atinge o solo primeiro. Viram aí como lá no nosso vídeo do desafio, que eu deixei aquele questionamento para vocês. A lei dos corpos em queda. Certo? A sua aula continua no próximo vídeo.